Olá! Hoje nós vamos dar sequência à série de vídeos Os Top Livros da Minha Vida. E o livro de hoje é este, Uma Vida com Propósitos, Para Que Estou na Terra. Ao todo são 42 capítulos e o autor sugere que você leia um capítulo ao dia. E ele ainda dá a sugestão de você ler em companhia, de convidar um amigo para aprender e ser abençoado junto com você. Esse é aquele livro para ler uma, duas, três, várias vezes ao longo da vida. É um tema muito interessante, fala sobre propósito de vida e é um questionamento que eu acredito que todos nós já tivemos ou ainda temos ao longo da nossa vida. Então vamos lá, eu selecionei aqui algumas partes bem importantes. É um livro que tem muitos tesouros, muita preciosidade. E, claro, eu só vou poder compartilhar algumas dessas preciosidades com você. Eu espero que você seja abençoado por meio daquilo que eu vou compartilhar com você nesse momento. Vamos lá. Ele começa assim: o propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. Veja, você não descobrirá o sentido da vida olhando para dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer para que foi criado. Isso é lógico, né? Se eu lhe entregar uma intervenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria intervenção terá capacidade de lhes dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam atestar sua utilidade. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Uau! Isso é forte. Veja, a vida de todo indivíduo é dirigida por algo. Dirigir fala de guiar, controlar e direcionar. Aí o autor questiona: que força motriz dirige a sua vida? E aqui ele dá várias sugestões, ele fala da culpa, ele fala do ressentimento e da raiva, fala do medo e ele chega no materialismo. Veja, também é um mito a concepção de que quanto mais bens adquirir, mais importante serei. Autoestima e riquezas materiais não são sinônimos. Nosso valor não é determinado por nossas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. O mito mais comum a respeito do dinheiro é o de que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. Riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos, por uma quantidade considerável de fatores que fogem do nosso controle. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de nós. O quê? O que será? O nosso relacionamento com Deus. Uau! Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Nada. Nem o sucesso, nem a riqueza, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida não passa de um movimento sem sentido, uma atividade sem direção ou uma série de acontecimentos sem motivos. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil. A maior de todas as tragédias não é a morte. Como assim? Veja, mas a falta de propósitos na vida. A maior de todas as tragédias não é a morte, mas é viver uma vida aqui sem propósito. Olha, um dia nosso coração irá parar de bater. Não gostamos muito de falar sobre isso, não é? Mas é necessário. Então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo do mundo, mas não será o fim. À luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o dinheiro e o tempo e passa a dar mais valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. As prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, modismos, valores populares já não é tão importante.
Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. Uau! Se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente a esta vida, eu sugeriria, o autor está sugerindo, que nós começássemos a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Poderia dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, pois seus atos não teriam implicações de longo prazo. Mas, e isso faz toda a diferença, a morte não é o fim. Ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo o que fazemos aqui. Cada ato de nossa vida faz soar um acorde na eternidade. Eu não sei como isso chega em você, não sei como você recebe isso aí, mas isso me impacta muito. Veja, o único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismo e superficiais, baseados na ignorância. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas, na verdade, não é saudável viver negando-a, como se ela não fosse inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade e não menos. É necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. Sem palavras. Sem palavras. Olha, um peixe nunca será feliz vivendo em terra. Por quê? Porque foi feito para viver na água. Uma águia jamais estaria contente se não lhe fosse permitido voar. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito aqui, porque foi feito para algo mais. Uau, glória a Deus! Você terá momentos felizes aqui, nós vamos ser felizes aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planejado para você, para nós. Uhul! É um erro fatal presumir que a meta de Deus para a sua vida, para a minha vida, é a prosperidade material ou a fama, como define o mundo. A vida em abundância não equivale à abundância material, e a fidelidade a Deus não garante sucesso na carreira ou mesmo no ministério. Jamais concentre seus esforços em satisfações temporárias. Veja bem, isso aqui é a última parte, o último trecho que eu escolhi para compartilhar com você hoje. Veja bem, é uma história, uma ilustração bem conhecida, tenho certeza que você já ouviu essa história em algum momento. Veja, é bem conhecida a antiga história do missionário aposentado que vinha para a América do Norte no mesmo navio em que viajava o presidente dos Estados Unidos. Multidões ovacionando, uma banda militar, um tapete vermelho, faixas e imprensa festejavam o regresso do presidente. Mas o missionário desembarcou do navio sem ser notado. Sentindo pena de si mesmo e ressentido, começou a queixar-se para Deus. Deus então lembrou-o gentilmente. Veja do que o Senhor o lembrou. Veja, meu filho, você ainda não chegou em casa. Não serão necessários nem 2 segundos depois que você chegar ao céu para dizer: por que fui dar tanta importância às coisas temporárias? Onde eu estava com a cabeça? Por que gastei tanto tempo, energia e preocupação no que não iria durar? Quando a vida fica difícil e você é subjugado pelas dúvidas, ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que você ainda não chegou ao lar. Na morte, você não irá embora de sua casa, você irá para casa. Uau! Não dá para continuar. Vamos parar por aqui. Uau! Prometo para você que vamos ter mais falando desse livro. Cheguei só na página, deixa eu ver aqui, deixa eu conferir, 61. Tem muito mais. Que Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo com alguém, abençoe alguém.
com aquilo que você está sendo abençoado. Transborde. Um beijo.